Isso aí, pessoal. Então vamos lá, então vamos pegar aqui as partes principais sobre a questão da vinda da família real para o Brasil, tá bom? Primeira coisa que você precisa entender, o motivo, né? Então ninguém ia transferir uma corte, vir o rei, vir toda a família do nada, à toa. Qual que é o motivo? O motivo é a invasão napoleônica a Portugal, né? Então a gente sabe que lá, naquele período do início do século XIX, Napoleão Bonaparte faz o quê? O bloqueio continental na Europa, tentando ali impedir os países de comercializar com a Inglaterra. Portugal, por ser ali muito dependente, digamos ali, da Inglaterra, né? Ele mantém esses negócios com o reino inglês e, consequentemente, acaba sendo invadido, né? Então a gente viu lá os detalhes lá sobre como ocorreu tudo isso, mas agora aqui para a gente focar, precisa lembrar do bloqueio continental, ou mais precisamente da quebra desse bloqueio continental feito por Portugal, consequentemente a invasão. Então essa vinda da família real, ela não vai ter muito tempo, tá? Ela vai ser ali feita às pressas. Ela vai envolver um número muito grande de pessoas que vão levar outras pessoas. Por isso que a gente tem até hoje um número incerto dessa quantidade de pessoas que atravessou o oceano e veio para o Brasil. A viagem, então, a viagem a gente sabe que ela foi tumultuada, que ela foi superlotada, que contou, uma parte importante, contou com a escolta inglesa. Então a participação da Inglaterra na defesa da família real portuguesa, ela é muito importante, tá? Para quê? Para manutenção desse trono português, tá? Outra coisa importante, a chegada da família real. Lembrando então que Dom João primeiramente vai para Salvador para fazer todo o preparo, tá? E é de lá que acontece a primeira medida, que foi uma exigência da Inglaterra, a abertura dos portos às nações amigas. Então quem era a nação amiga de Portugal? Qualquer país que não tivesse em guerra com Portugal. Nesse caso, quem vai ser a grande beneficiada com isso? A Inglaterra, que vai passar a ter um mercado consumidor muito bom aqui dentro do Brasil, tá? Então essa chegada em Salvador, essa estadia de Dom João, fica mais ou menos ali por volta de um mês. E o grande acontecimento temos quando ele vem para o Rio de Janeiro. Então a grande parte da corte, dos funcionários, da família, fica concentrada no Rio de Janeiro, que passa a ter ali um aumento muito grande da sua população. Uma dificuldade, digamos, de realocar todo mundo ali na cidade. Uma dificuldade estrutural, né? Então, desde coisas básicas ali, como hospital, como escola, como até mesmo a questão de diversão, que não existia nada disso para agradar ali no Rio de Janeiro. Uma corte real, né? Uma família real, alguém tão importante como era os portugueses nesse período. Então isso é importante lembrar. E é justamente no Rio de Janeiro que acontecem as grandes mudanças do período chamado período joanino. Então, se acaso um dia você ouvir falar lá o período joanino, é o período de Dom João, tá? A estadia de Dom João aqui no Brasil, que vai ganhar o número 6, né? Então ele se torna o Dom João VI aqui no Brasil, porque ele já era o príncipe regente de Portugal desde muito novinho, onde a sua mãe não tinha capacidade psíquica para governar o reino, tá? Então ela tinha alguns problemas mentais, mas ela vem para o Brasil junto com essa corte, ela acaba falecendo aqui no Brasil e é aqui que ele se torna, aqui acontece a coroação dele para Dom João VI. Então Dom João e Dom João VI é a mesma pessoa, é isso que importa a gente lembrar aqui agora. Rio de Janeiro, mudanças principalmente estruturais, praças, ruas, pavimentação, mudanças de muito importantes como criação da primeira faculdade do Brasil, a criação da biblioteca, jardim botânico, até o zoológico do Rio de Janeiro. Então muitas mudanças acontecendo na capital do Brasil para, digamos ali, satisfazer
as necessidades dessa corte, que também não tinha certeza de quanto tempo iria ficar aqui no Brasil. Então as mudanças principais acontecendo no Rio de Janeiro. Tá? Isso aí você precisa lembrar. Que por outro lado vai ter o quê? Vai ter uma insatisfação de outras regiões do Brasil, principalmente do Nordeste, que já havia perdido certa importância com a queda gradual ali da cana-de-açúcar, tinha deixado de ser a capital lá na época do ouro, né? Salvador deixa de ser a capital e passa a ser o Rio de Janeiro, então existe uma insatisfação muito grande, principalmente dos estados ali de Pernambuco e, na verdade, na época nem era estado, né? Da província de Pernambuco e Ceará, que vai iniciar inclusive uma movimentação, uma tentativa de se separar ali do Brasil por um período que não vai dar certo, tá? Outra questão, a volta. Então a gente já viu a vinda, vimos aqui os acontecimentos e agora a volta. A volta, gente, ela vai demorar mais do que era previsto, né? Quando Napoleão é derrotado, acontece o Congresso de Viena, aonde os reinos, os tronos, os limites territoriais voltariam a ser como era antes de Napoleão. Mas Dom João acaba ficando mais tempo do que o necessário aqui, justamente por ele gostar de tudo que acontecia aqui, por se sentir bem, né? Segundo os relatos, Dom João gostava muito do Brasil. E isso começa a criar um clima de tensão muito grande em Portugal. As ideias iluministas chegam a Portugal, cria-se um movimento exigindo tanto a volta de Dom João quanto uma mudança da monarquia, deixando de ser absolutista e passando a ser ali parlamentar e constitucional, exigindo que ele volte para que tudo isso vá em frente. Então Dom João acaba tendo um clima meio de tensão, mas ele volta em 1821, deixando seu filho mais velho, Dom Pedro, que futuramente vai ser Dom Pedro I, como regente de Portugal aqui no Brasil. Isso não atende todos os pedidos do pessoal das cortes portuguesas, que também queria a volta de Dom Pedro. Então o clima de tensão sobe ainda mais durante a regência de Dom Pedro. Então, no ano de 1822, a gente vai tendo o quê? O acirramento dessas tensões, pedidos de volta para o Dom Pedro se aliando às elites aqui, vendo uma oportunidade de rompimento com o Brasil, e isso acontece, tá? Então a gente passa a ter a nossa independência, que depois vai ser matéria para posterioridade. Por enquanto a gente precisa saber mais da família real, tá? Então a independência do Brasil, ela é totalmente ligada à vinda da família real para cá. As mudanças, a autonomia que o Brasil passa a ter, vai dar ali embasamento para essa nossa independência, que vai ser feita por Dom Pedro I, filho de Dom João. O rompimento acontece com dois grandes momentos. O primeiro é quando ele se recusa a voltar, lá com o dia do fico, e depois com a negação das cartas e o grito de independência, o grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. Beleza, gente? Isso aí.